Usando as habilidades de Tomás e a determinação de Beatriz, começaram a reconstruir partes da missão, criando um verdadeiro lar. Trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, limpando escombros e plantando sementes coletadas na floresta. Era uma vida dura e solitária, mas havia uma paz que nunca conheceram antes. Não havia amos para servir, nem sociedade para julgar seu amor como grotesco. Em meio àquela vida, Beatriz anunciou que estava grávida. A notícia encheu Tomás de alegria e terror, pois trazer uma vida àquele mundo selvagem parecia tanto um milagre quanto uma responsabilidade imensa. Mas ao ver a luz nos olhos de Beatriz, quando ela guiava a mão dele até seu ventre, soube que aquele filho seria a prova definitiva de que seu destino era real. O parto chegou em uma noite de tempestade em agosto de 1741. Beatriz trabalhou por 18 horas enquanto Tomás segurava sua mão. Quando finalmente o bebê emergiu, um menino de pele morena e pulmões fortes. Beatriz chorou de júbilo. Tomás cortou o cordão umbilical e, ao segurar o filho, sentiu que todos os horrores haviam válido a pena para chegar àquele momento. Nomearam o menino Mateu. Os anos passaram com uma quietude inesperada. Mateu cresceu livre, aprendendo a caminhar nos campos da missão. Tomás ensinou-o a ler e escrever usando gravetos na terra, transmitindo o legado do jesuíta. Beatriz ensinou-o sobre as plantas e como curar. O menino nunca conheceu a escravidão, nem entendeu por que seus pais viviam escondidos, pois aquele vale era todo o seu universo. Mas o mundo exterior não os esquecera. Em 1745, um grupo de indígenas Otomi descobriu a missão. Tomás preparou-se para defender sua família, mas os indígenas eram pacíficos e curiosos sobre os estranhos que reconstruíram as ruínas através de gestos e poucas palavras conseguiram se comunicar. Os Otomi trouxeram notícias. Dom Afonso de Mendonça morrera 2 anos antes, consumido por uma doença no fígado. A fazenda passara para um sobrinho jovem que não tinha interesse em perseguir fugitivos do passado. A notícia trouxe uma estranha melancolia. Tinham construído a vida escondendo-se e agora precisavam decidir o que queriam realmente para o futuro de Mateu. Os Otomi convidaram-nos a unir-se à sua comunidade. Tomás e Beatriz aceitaram. Mateu prosperou cercado de outras crianças, tornaram-se um ponte entre mundos. Tomás usou sua escrita para ajudar a comunidade em documentos que protegiam suas terras. Beatriz tornou-se uma curandeira respeitada, combinando o que aprendera com as ervas das montanhas. Seu corpo antes vergonha era Veracruz, era agora instrumento de cura. A família cresceu com mais 2 filhos, Clara em 1747 e Diego em 1750. Tomás nunca esqueceu as cicatrizes da escravidão, mas construiu uma vida que ia além do trauma. Ensinou seus filhos sobre a história e a importância da liberdade, mas também que era possível curar e amar. Em 1760, receberam a visita do padre Ignácio, o capelão que oficiara o casamento forçado décadas antes. O ancião viera de longe apenas para dizer que se enganara, o amor deles era mais real do que a maioria dos casamentos que ele abençoara nas igrejas. Deixou-lhes documentos preparados em segredo que testificavam a validade da união e os direitos legais de Beatriz como filha de Dom Rodrigo. Tomás e Beatriz decidiram não reivindicar nada. A herança que queriam deixar aos filhos era a liberdade pela qual lutaram. Mateu, Clara e Diego cresceram sem conhecer a opressão.
Tomás morreu em 1770, aos 62 anos, sereno. Beatriz segurou suas mãos nas últimas horas, sussurrando: "Obrigada por me tratar como uma pessoa." Beatriz viveu mais 18 anos como uma matriarca respeitada. Viu seus netos crescerem naquelas montanhas. Quando morreu, em 1788, aos 72 anos, foi enterrada ao lado de Tomás sobre uma árvore que eles mesmos haviam plantado. A comunidade Otome organizou uma cerimônia que honrava uma mulher que transcendera barreiras de raça e, décadas depois, quando o México aboliu a escravidão, em 1829, os descendentes de Tomás e Beatriz ainda viviam ali. A história do casal tornou-se uma lenda local contada ao redor das fogueiras. A fazenda São José dos Laureles acabou em ruínas, mas nas montanhas a memória de Tomás e Beatriz permaneciam viva. A história do que Tomás fez com o corpo de Beatriz não foi um ato de violência que os fofoqueiros da época imaginaram. O que Tomás fez foi tratá-la com dignidade, vê-la como um ser humano completo e construir com ela uma vida que desafiava as expectativas. Ele transformou aquele corpo simbolicamente de um objeto de desprezo em um templo de amor, resistência e nova vida. E esse ato de humanização mútua foi o que verdadeiramente deixou todos gelados.